A paz do Senhor para todos. É um momento bem alegre, feliz de poder estar aqui junto com vocês para trazer essa reflexão da parte de Deus para o vosso deleite espiritual. Eu gostaria que vocês meditassem junto comigo um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, que a epígrafe da leitura fala sobre o endemoniado gadareno, que diz a seguinte expressão, capítulo 5 e o versículo 1 por diante. E chegaram a outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro um dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com as cadeias o poderia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém poderia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu a Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Veja bem que era uma situação muito delicada pelo qual este homem ele estava escravizado por Satanás, legiões de demônio. Mas só que Jesus ele estava em uma missão, não é? Na terra dos Gadarenos, naquela aldeia. Jesus também, como as outras aldeias, ele tinha também chegado ali para levar o evangelho de salvação para aquelas pessoas que estavam ali, naquele lugar, aprisionado por Satanás. Não só aquele endemoniado, mas todos ali estavam escravizados pelo inimigo de nossas almas. E Jesus foi ali libertar aquelas vidas. Mas chegando lá, se deparou-se com essa situação logo de cara. O inimigo ele tinha escravizado de uma forma terrível aquele homem gadareno, que ele se maltratava de uma forma que dormia nos sepulcros, se cortava com as pedras, não tinha cadeia, grilhões que o prendesse, porque o inimigo que estava naquele homem quebrava. E assim ele atacava o povo e aquele povo ali tinha medo daquele homem. E ao longe, quando ele viu Jesus chegando ali na terra dele, ele correu ao encontro de Jesus e veio clamando, dizendo, perguntando o que é que Jesus tinha com ele. E pediu para que Jesus não mandasse de volta para o abismo, para o inferno, mas que tirasse ele daquele homem e lançasse, não é, eles numa manada de porco, e os porcos ali se precipitando no mar, e ele estava liberto novamente para maltratar a outros. Mas o que importa é que aquele homem que estava ali escravizado foi liberto. Um grande milagre da parte de Deus. E Jesus fazendo aquela ação milagrosa, muitos ficaram assustados, temerosos, e resolveram assim expulsar Jesus, né, da aldeia deles, daquele lugar. E Jesus ele veio fazer a obra do Evangelho, pelo amor, pela graça e misericórdia pelo qual ele tinha para com a humanidade. Não era com força ou por força e violência, mas
aquele que quisesse ser salvo, ser liberto do inimigo de nossas almas. E assim Jesus ele foi impedido de fazer a obra do Evangelho. Mas só que Jesus jamais ele ia dar a viagem dele perdida, não é? Jesus ali já fez a obra, assim como ele foi projetado para salvar, e assim ele já tinha feito a obra, utilizando-se daquele que foi liberto, né, dos demônios. Porque aquele homem que foi liberto, ele agora se sentiu, né, com a obrigação de adorá-lo a Deus, porque foi liberto dos demônios, se sentiu agora regenerado, salvo, não é, por Jesus Cristo, por Deus. E quis voltar com Jesus também louvando e bendizendo o nome de Deus pela grande bênção que o recebeu, que foi a libertação dos demônios e a salvação. Mas Jesus, como é sábio, sendo ele Deus, e falou para aquele homem: não, você não vai comigo. Volta para os teus e conta tão grande bênção e graça que Deus usou para com você. E assim aquele homem, ele voltou, né, para a aldeia, para os dele, proclamando o Evangelho. Quer dizer, ele se tornou-se um grande missionário da parte de Deus, e ali atendendo o ID que Jesus ali foi fazer, e assim ele atendeu no lugar de Jesus, fazendo a missão de proclamar o Evangelho de salvação para todos aqueles que estavam escravizados pelo inimigo. O inimigo ele pensou que tinha vencido por ter mandado Jesus de volta, mas só que Jesus utilizou-se do servo dele para fazer a obra do Evangelho. O inimigo mais uma vez foi derrotado. E aquele homem ali, como missionário, pregou o Evangelho. E foi uma bênção naquele lugar. Criamos assim, porque o Evangelho foi pregado pelo servo de Deus. O que quero dizer com isto é que Jesus ele tem os meios como trabalhar. Não é por força e violência, mas ele tem os meios como trabalhar, como evangelizar, utilizando assim os dele. E Jesus ele quer nos utilizar assim dessa forma, quando muitas vezes a campanha evangelizadora ela é impedida de entrar em certos lugares, como hospital, como presídio, como prédio e assim por diante. Aí você pode me perguntar, como assim, irmão? Como hospital? A campanha nem sempre ela tem aquela oportunidade de chegar ali para evangelizar numa CTI, numa UTI, num leito de hospital. A campanha não pode chegar ali para evangelizar porque é impedida. O que é que Jesus se utiliza? Utiliza muitas vezes de um servo. Jesus permite que um dos seus servos fique enfermo, não é? Fique enfermo, ele permite dessa forma e fica enfermo e ele chega ali no hospital, mas ele chega ali não compreendendo porque ele está enfermo, mas Jesus permite muitas vezes que assim aconteça, porque ele chegando ali, ele vai sentir o desejo de falar de Jesus. É mesmo assim. Ele vai sentir o desejo de evangelizar entre os outros doentes e fala do amor de Jesus, proclama o evangelho, onde a campanha não chega. E muitas vezes a campanha também não pode chegar no presídio, porque ali é um lugar restrito. E Jesus permite que muitas vezes aconteça alguma coisa, conosco, para que a gente também possa chegar ali. Aleluia! Chegar ali e e ali proclamar o Evangelho. Jesus trabalha dessa forma, Jesus trabalha de várias formas, quando ele quer salvar, ele se utiliza dos filhos dele, e a gente estamos aqui para isso, atender o ide glorioso da parte de Deus. Muitas vezes a gente não compreendemos o porquê dessas coisas, porque nos acontecem essas coisas, nós somos crentes, sendo crente,
é porque Deus tem um meio, a forma como trabalhar. E ali o servo, a serva transmite o evangelho e ali salva, né, as pessoas que estão ali, né, naquele presídio e num prédio. Pronto, eu estou aqui no prédio, trabalhando aqui no prédio. Como vocês estão vendo aí, estou aqui de farda, aqui na portaria aqui. E estou aqui dessa forma. A campanha evangelizadora jamais ela pode chegar aqui e entrar para pregar para o povo aqui dentro, porque esse povo aqui ele é amedrontado. Ele não recebe qualquer um de todo jeito, não. Mas o que, é que Jesus fez? Ele me deu condições, nunca trabalhei de porteiro, me deu condições, sabedoria. Estou aqui trabalhando na portaria, mais de 10 anos aqui, nesse prédio aqui em Boa Viagem, conhecido Castelo Montebello. Aqui trabalhando mais de 10 anos pela graça e misericórdia de Deus. E também fazendo a obra de Deus da melhor forma possível. A campanha não chega, mas Deus utiliza o seu servo, me colocou aqui dentro, tem colocado outros em outros prédios por aí afora, fazendo a obra dele do Evangelho. Né? E assim eu vou entregando literatura, né? Tem ali literatura ali, boto ali, né? Chegam ali, pegam, foi, não foi, chega um outro aqui querendo ver assim algo da parte de Deus, eu estou pronto a falar no momento oportuno. Os moradores aqui também, quando eu tenho oportunidade, eu proclamo o Evangelho, falo alguma coisa da parte de Deus e assim eu vou fazendo a obra. E Jesus utiliza assim, do ser servo da parte de Deus. Não pense que somos inúteis, não, de forma nenhuma. Jesus utilizou aquele homem que estava aprisionado, libertou e mandou que ele voltasse para os dele, né? O Gadareno. E ali ele fez a obra. E nós temos também que aproveitar a oportunidade que assim é nos concedido de fazer a obra de Deus pregando o Evangelho. E assim devemos prosseguir naquilo que Jesus nos otorgou, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Que Jesus nos abençoe. Amém.